Ela mostra que a história da população negra no Brasil, escravizada ou não, é uma história de resistência e de luta, principalmente para manter viva a sua cultura, as suas raízes, inclusive os seus nomes, que eram retirados no processo de escravidão. E também um processo de resistência e luta para a conquista da liberdade, para ruir o sistema que os colocava em constante processo de violência. Os homens eram submetidos a violências constantes, tanto no trabalho como em outras atividades. Os castigos nós já conhecemos inúmeros, e as mulheres também eram submetidas constantemente à violência sexual, à violência física. Tudo isso fez com que, principalmente, a população escrava do município de São Carlos se organizasse, isso por volta de 1880, que é o período que eu começo analisando, se organizasse a partir de uma série de estratégias para ruir esse sistema e para acabar com essa vivência tão pautada na violência. O que eu consegui encontrar nos processos criminais em São Carlos foi a organização de fugas coletivas, protagonizadas por homens e mulheres, o assassinato de alguns senhores, a organização de revoltas e rebeliões. Essas revoltas e rebeliões que angariavam não só São Carlos, mas municípios também vizinhos, como Rio Claro. E essas revoltas elas ecoaram com tanta força que elas chegaram a ser noticiadas pelos fazendeiros locais em cartas aos dirigentes do Império, solicitando providências com essa camada revoltosa. Nessa perspectiva de rebelião, de fuga, de assassinato de senhores, de suicídio, porque muitos negros também se suicidaram, mulheres grávidas também se suicidaram na tentativa de negar esse processo, de acabar com essa vivência, foi que o Estado, então, promulgou uma série de leis emancipacionistas que, na tentativa de acalmar os ânimos desses rebeldes, né, dessas pessoas que estavam aí lutando contra aquela condição que estava pré-estabelecida. Dentro dessas leis emancipacionistas, São Carlos teve uma participação importante por parte desses agentes, os negros e negras, que atuaram buscando na justiça a sua liberdade por meio dessas leis. Por mais que elas tivessem esse caráter de garantir, de instituir uma abolição gradual, lenta, elas acabaram ecoando positivamente na vida de alguns negros e negras que buscaram então essa liberdade. Analisando esses processos, eu cheguei às liberdades das cartas de alforria que foram concedidas pelo Conde do Pinhal, desmistificando uma história que se é contada para a gente desde que somos crianças, de que a abolição em São Carlos teria acontecido antes de 1888. Então, na minha tese, na minha pesquisa, eu pude comprovar que o que aconteceu foi uma liberdade em dezembro de 1887, pautada em condições, onde esses escravos teriam ainda que permanecer prestando serviço sem remuneração por 2, 5 anos aos seus senhores. E nessa perspectiva, essa história da abolição anterior em São Carlos, ela rui, e ela entra em ruína e ela deixa de ser algo que aconteceu realmente. Além disso, nós tivemos outras atividades que foram executadas por esses agentes, como a compra da sua própria alforria, desmistificando também aquela ideia de que o escravo e a escrava não conseguiam juntar dinheiro, não conseguiam se organizar em família, não conseguiam se organizar para tentar custear as suas necessidades. Claro que quando se era escravo, uma parte do seu ganho ela era retirada pelos senhores para que ele recebesse tipo uma indenização que ele havia investido. Mas de qualquer forma, isso aponta esse protagonismo dessa população na tentativa de também se estabelecer como família e tentar se organizar materialmente para ver as suas necessidades.
Quando a abolição chega oficialmente, nós não encontramos nenhum dado que noticiasse esse evento no município, porque tudo que se encontrava já fazia referência a essa falsa abolição anterior. E aí nós fomos para a análise do contexto urbano, partindo de um documento que se chama Recenseamento Populacional de 1907, em que nós encontramos todos os moradores elencados por vários dados, principalmente o dado da cor e da etnia. Esses dados nos permitiram perceber que em 1907 a população de São Carlos ela era composta por 38 mil habitantes, desses 4 mil e poucos eram negros, o que indica um número pequeno, porém uma presença considerável. O que isso significa? Já que São Carlos tinha sido uma cidade com um número considerável de escravos, significa que o projeto de branqueamento da população em São Carlos foi efetivo. As elites locais buscaram o extermínio dessa população a partir da vinda desses imigrantes, pensando projeto de miscigenação e branqueamento gradual da população são-carlense, já que o projeto nacional nesse momento visava exatamente esse objetivo, que era o extermínio da população considerada racialmente inferior, de acordo com prerrogativas do racismo científico que estava em voga na Europa desde o século XIX e que foi totalmente captado pelos dirigentes nacionais e também os dirigentes das cidades locais. Mesmo assim, nós encontramos esses 4 mil e tantos negros e negras vivendo no município de São Carlos, tentando se restabelecer a partir dessa abolição que nós, apesar de ter sido uma conquista negra, onde a princesa Isabel não tem nenhum tipo de protagonismo, onde o fato dela ter assinado não lhe garante nenhum protagonismo, já que essa luta ela foi uma luta travada pela população negra, chegou num momento tão insustentável que não havia saída para essa princesa a não ser assinar a abolição. Ou seja, nós tivemos várias guerras civis protagonizadas por negros e negras buscando a liberdade. Quando essas pessoas então decidem irem para o espaço urbano, eles vão se defrontar com uma série de problemáticas e estratégias que vão se materializar por meio de planos urbanísticos que vão se pautar exatamente nesse racismo científico para tentar organizar uma cidade branca, europeia e higiênica. Nessa perspectiva, e isso aparece na documentação, nos processos criminais, o negro ele passa a ser criminalizado por conta da sua cor e por conta da sua cultura. Então, a manifestação cultural, o simples circular pela cidade em horário útil já eram motivos de reclusão para esse homem, para essa mulher, que eram direcionados para a cadeia de São Carlos. Dentro dessa perspectiva, essa população elabora mais uma vez uma série de estratégias para tentar lidar com esse projeto de exclusão. Lembrando que logo após a abolição nós tivemos os loteamentos os primeiros loteamentos comerciais na cidade, que tinha como objetivo principal localizar essa população nas franjas da cidade, impedindo que eles ficassem na região central. E o que nós constatamos na pesquisa foi que ficaram nessa região central somente aqueles que trabalhavam nos serviços domésticos, ocupavam pequenos cortiços e moradias plurifamiliares, por conta principalmente do gasto desses espaços, do valor desses espaços. E aí você tem então essa série de estratégias sendo elaborada por esses sujeitos nesse pós-abolição, na tentativa de se apropriar desse espaço.
Então, sendo direcionados para esses locais, que foi a Vila Isabel, a Vila Pureza, a Vila Nery a princípio e o Botafogo, nós temos então a maioria da população negra ocupando então esses bairros completamente diferentes daquele centro urbano, higiênico, belo e europeu que se tinha o objetivo de implantar na região central. Então você vai para esses espaços, você vai encontrar até 1970, que é o período que eu conversei com os moradores, uma série de dificuldades e bairros totalmente desprovidos de infraestrutura básica, como saneamento, água encanada, esgoto, acesso à educação, acesso a transporte, infraestrutura como asfalto e esse tipo de serviços. O que mostra que o projeto urbanístico para São Carlos, no pós-abolição, ele era um projeto restrito à região central e que tinha como objetivo principal retirar e apartar essa população negra recém-liberta desse espaço. E aí o que acontece, né? Mais uma vez, essa série de estratégias para esses enfrentamentos, elas são elaboradas e essa população, então, começa a se organizar na tentativa de ocupar esse centro que lhe é negado o tempo todo. Nesse momento nós temos organizações de irmandades, nós temos organizações de footings que eram realizados na região central, nós temos no parque ali da Igreja São Benedito, que foi um espaço fortemente ocupado por essa população. Nós temos a criação dos clubes negros, depois que acabaram culminando no Flor de Maio, e nessa perspectiva nós temos a valorização e a emergência de um espaço que eu identifico na tese como território negro urbano de resistência, que é o espaço doméstico. O espaço doméstico, as casas congregadas em seus quintais, elas serão o principal território negro para a preservação dessa cultura, para a realização das atividades que são criminalizadas naquele espaço urbano. Então essa população vai praticar capoeira, vai realizar os seus cultos de candomblé, vai organizar os seus encontros, porque até o simples encontro de 2, 3 negros no espaço central também já era motivo de reclusão para essa população. Então esse espaço doméstico, ele emerge como espaço de resistência. Esse quintal, ele vai ser locus de manifestação cultural, vai ser espaço para prover as necessidades básicas dessa população. Então você vai ter uma série de alimentos sendo ali cultivados para garantir, né? Lembrando que essa população negra também vai estar excluída das atividades formais, então eles vão trabalhar exaustivamente por longas horas em atividades que não vão ser registradas em carteiras, em atividades informais. Então eles precisam garantir o seu sustento e que isso provenha também de outras formas. Então esse quintal, ele vai dar esse suporte também. Além disso, eu encontrei que nós identificamos como quintais urbanos também, que são espaços, lotes que congregam, além de uma casa, outros espaços destinados a abrigar membros da família. Tudo isso numa tentativa de manter sempre os seus próximos. Então a gente tem sempre uma casa que é ou subdividida para receber os filhos, as noras e os netos, ou pequenas construções que são construídas no lote, dando sempre destaque à moradia principal. Lembrando muito algumas habitações e ocupações de influência africana, e também mostrando que durante o processo de enfrentamento, de resistência, a manutenção da família, que eram constantemente desfeitas lá atrás no período escravista, ela é um quesito importante para a manutenção da liberdade. E o que eu consegui perceber ao longo desse processo todo é que a mobilidade, o fato de poder ir e vir de acordo com as suas vontades, as suas necessidades, se tornou um símbolo maior da liberdade para essa população negra.
que a casa ela emerge como esse território, e esse território também é símbolo da liberdade, já que o escravo não tinha, na maioria dos casos, a sua casa unifamiliar. Eles eram alocados em senzalas coletivas, geralmente separadas por sexo. Haviam propriedades que tinham moradias para famílias escravas, mas elas eram muito raras. Então, esse espaço doméstico então surge como uma demonstração de que a liberdade não poderá e não conseguirá separar os laços familiares que antes a escravidão fez. O que a gente consegue acompanhar com tudo isso é que a história contada para a gente até então, ela é uma história contada a partir da elite branca, porque a história contada a partir da população negra, ela é uma história de luta, de resistência e da elaboração de estratégias que visam driblar esse sistema cada vez mais racista, que continua até hoje matando e exterminando a nossa população. Alguns autores colocam esse processo como matriz inicial lá naquele projeto de branqueamento instituído no final da escravidão, e esse projeto de branqueamento ele continua exterminando a nossa população. Nós temos a cada 12 minutos um jovem negro sendo assassinado no país. Então nós conseguimos perceber que mesmo diante de tantas estratégias, de tanta resistência, de tanto protagonismo, há ainda muito a ser feito. E eu acredito que se nós começarmos a recontar essa história a partir desse protagonismo do negro, nós vamos conseguir reverter esse olhar que existe do branco, principalmente do branco, com relação ao negro, e mostrar que a escravidão não deformou essa população, como propôs algumas teorias, mas ela colocou esse indivíduo numa situação e numa condição de luta constante. E a partir dessa prerrogativa que eu venho estabelecendo uma série de pesquisas no momento. Hoje eu desenvolvo um pós-doutorado lá no Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Eu levei um tema até então nunca trabalhado dentro da USP na arquitetura, que é olhar para essa arquitetura produzida pela população negra, que é olhar para esse cotidiano, olhar para essas histórias e mostrar que isso também tem importância e que é necessário que a academia se debruce sobre essas histórias. E hoje então eu trabalho com trajetórias urbanas de mulheres negras, e a ideia é identificar territórios negros urbanos que são chefiados por mulheres em São Carlos, e agora nós estamos ampliando a pesquisa para Rio Claro e Araraquara. E isso acontece exatamente porque essas cidades foram focos de resistência no interior paulista, onde as revoltas e as manifestações aconteceram em número muito maior. A ideia é que essas pesquisas elas tragam novos dados, protagonizando uma história por parte dessas mulheres e também contribuindo para que essa história possa ser contada de outras formas, a partir principalmente da resistência. É isso.